Olá, amigos, amados, irmãos em Cristo. Você que está assistindo esse vídeo agora, Deus abençoe a sua vida poderosamente, amém? Então vamos a mais uma palavra que o Senhor tem nos dado. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de 1 Samuel, no capítulo 23, nos fala assim, Davi livra a Keila. E foi anunciado a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam os celeiros. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei a estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai e ferirás aos filisteus e livrarás a Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Então Davi partiu com seus homens para Keila e pelejou contra os filisteus, e levou os seus animais e fez grande estrago entre eles, e Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi em Keila, desceu com a estola na mão, e foi anunciado a Saul que Davi tinha ido àquele, e disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e de ferrolhos. Então Saul mandou chamar a todo o povo à peleja, para que descessem àquela para cercar Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: Trazei aqui a estola. E disse Davi: Ó Senhor Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila nas mãos de Saul? Descerá Saul contra o teu servo, como ele tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faz-me saber o teu servo. E disse o Senhor: descerá. Disse mais Davi: entregar-me-ão os cidadãos de Keila a mim e a meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor: entregarão. Então Davi se levantou com seus homens, uns 600, e saíram de Keila e fugiram para onde puderam, porém sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Eita Deus, que palavra, hein, gente? Que palavra. Essa palavra assim bradou dentro de mim. E a escritura, né, a Bíblia, sempre tem uma direção específica para situações tão reais quanto as circunstâncias vividas pelos heróis da fé, por pessoas que viveram tempos difíceis nas suas vidas, mas que deixaram um exemplo muito grande de comportamento na guerra. Que maravilha! Essa palavra fala muito conosco, né? Nós sabemos que a palavra que está relatando, quando Davi ele salva, né, da mão dos filisteus os moradores de Keila, e ele pergunta para o Senhor: Senhor, eu tenho que lutar em favor dos moradores de Keila? O Senhor falou: vai lutar sim. Então ele fala com os soldados dele, e os soldados falam: Davi, o que é isso? Nós estamos aqui em Judá e nós já estamos correndo perigo, né? Porque Davi naquela época era fugitivo de Saul. Então, aqui em Judá, nós estamos correndo perigo e ir para outra cidade, lá para Keila, para livrar esse povo, um povo que nós nem sabemos quem é. Aí Davi falou: não, nós vamos sim, nós vamos e vamos lutar contra os esquadrões. Gente, era muito soldado, sabe? E aí os soldados de Davi não foram muito amáveis, não foi aquela coisa querendo ir, não. Não foi querendo fazer, não, mas foram contra a vontade deles, mas para obedecer o rei, né, seu comandante, que era Davi, eles foram, enfrentaram os filisteus, despojaram os filisteus, pegaram seus animais e livraram os moradores de Keila das mãos dos filisteus. Mas, um belo dia, Davi fica sabendo, né, através de um sacerdote que teve escape, né, quando o rei Saul estava matando todos os sacerdotes. Então um escapa, vai lá e fala com Davi, né, a respeito daquilo que o Saul estava fazendo. Então alguém vê esse sacerdote entrando na cidade de Keila e fala: é lá que Davi está. E vão atrás de Davi. E aí Davi resolve orar e fala assim: Senhor, será que esse pessoal de Keila vai ter coragem de me entregar? O Senhor falou: vai. Será que Saul vai vir aqui e eles vão fazer isso comigo, vão me entregar na mão de Saul? O Senhor falou: é isso aí mesmo, vai sim.
E Davi, então, reuniu seus soldados, né? E saiu apressadamente de Keila. E Saul, não sabendo mais para onde ele estava, né, indo, então cessou de perseguir Davi. Isso nos traz uma ilustração extraordinária com a atitude de guerra que nós temos que ter, atitude de semeadura. A gente pode aplicar essa palavra, olha, em muitas circunstâncias da vida, em dias atuais, normais, numa rotina diária da nossa vida. De quê? De que sempre Deus tem uma vontade para nós. Que vontade é essa? Que nós viemos socorrer as pessoas, seja quem for. Os moradores de Keila estavam em perigo. E Davi ali, ele tinha condições naquele momento de socorrer aquele povo, né? E ele pergunta ao Senhor, Senhor, é para mim ir lá comprar essa briga? O Senhor falou, você vai comprar essa briga. Sabe? Isso quer dizer que muitas vezes nós vamos comprar uma briga de quem não vai comprar a nossa. Eclesiastes fala assim, pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires dela a tua mão, porque tu não sabes qual dessas vai prosperar. Se essa, se aquela, ou se ambas, né? Igualmente serão boas, ou seja, não cesse de ajudar, fazer o bem, semear. Mas eu descobri que algumas sementes morrem, sabe? Elas não nascem, sabe? Há algumas sementes faz nascer em nós, mas não faz nascer para nós, né? Aquela semente de Keila, ela precisava morrer, sabe, dentro de Davi, para nascer um novo homem dentro de Davi. Sabe, aquela semente, daquela ajuda, daquele povo que Davi tinha ido socorrer, ele não ia receber, não. Não era a semente que ele estava plantando para colher depois. Ele até pensou que fosse assim, né? Quando os filisteus perseguiram ele estava lá pronto para ajudar. Quando Saul estava pronto para perseguir Davi, os moradores de Keila, ó, ninguém queria enfrentar Saul, não, o rei não. Ninguém queria proteger Davi, mesmo Davi tendo protegido eles dos filisteus. E esta é a vida. Nem sempre quem nós vamos amar, abraçar, cuidar, vai nos amar, abraçar e cuidar de nós. Nem sempre quem nós vamos defender e pagar um preço alto. Porque Davi foi, mas os seus soldados foram contrários, foram contrariados, foram irados, não foram querendo, sabe? Davi ali, ele enfrentou até o próprio soldados, né? Ele enfrentou até o próprio exército dele, dizendo, não, nós vamos sim. Eles foram com uma má vontade, foram porque no coração de Davi já estava proposto, disposto a salvar os moradores de Keila. E muitas vezes a gente vai entrar numa fria, a gente vai entrar, sabe, como diz muitos por aí, como se diz, numa enrascada mesmo, para poder ajudar alguém que não vai estar disposto a entrar em nenhuma enrascada e não vai correr nenhum risco por mim e não vai correr nenhum risco por você. Mas quando isso acontece, o que a gente tem que ter em mente? A gente tem que ter em mente que foi de Deus, que foi Deus que nos mandou, como Davi estava ali, né? Quando o Aitofel entra ali, o sacerdote, para falar com Davi, né? Que todos os outros estavam mortos, né? Que Saul havia matado tanta gente, tantos sacerdotes, né? E quando fala para ele, olha, Saul tá vindo aí, viu, Davi? Tá vindo aí. Ele fala, então me dá estola sacerdotal, deixa eu orar aí, que era aquilo que se usava para falar com Deus, né? Me dá aí, deixa eu orar aqui, perguntar, Senhor, e aí, Saul vai vir aqui? O Senhor falou, vai. Mas será que esse povo vai ter, que eu ajudei, esse povo vai ter coragem de me entregar? Vai. Gente, coragem é que não falta para as pessoas se mostrarem contra nós. Às vezes a coragem de não fazer, sabe? A coragem de perseguir, a coragem de fazer o mal, a coragem de não ter coragem é muito maior nas pessoas de quem nós esperamos. Davi não esperava, ele achou que estava seguro. Bom, eu estou aqui de Keila, comprei a briga desse povo, com certeza são mais um aliado que eu vou ter contra Saul, quando Saul vier contra mim. Esse povo vai me ajudar, esse povo vai estar comigo, porque eles vão lembrar do bem que eu fiz. E muitas vezes é assim, não é? Na hora da nossa luta, da nossa guerra, da nossa peleja, a gente fala, fulano, fulano vai me ajudar, sabe por quê? Porque na luta dele eu estava com ele, na peleja dele eu estava, fui eu que ajudei, fui eu que comprei a briga, fui eu que ajeitei tudo, fui eu que trabalhei, fui eu que comprei a guerra, né? Fui eu que estava ali do lado, mas acontece que não é bem assim, porque esses são moradores de Keila. Moradores de Keila sempre vai aparecer na nossa vida, mas não para fazer por nós, mas eles vão fazer em nós. Eles vão desenvolver em nós uma atitude, aleluia,
Glória a Deus de estar sempre na vontade de Deus, que é fazer o que Deus nos orienta a fazer. E muitas vezes o Senhor, nosso Deus, vai nos direcionar, vai nos orientar a fazer coisas por pessoas que nunca farão nem a metade. Aliás, não farão nada como eles não fizeram, nada por Davi. Talvez você esteja assim, nessas circunstâncias, né? Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, né? Dos moradores de Keila, que não é, né? E por quê? Porque não é de quem a gente socorre. A gente fica frustrado. E agora? Gente, fulano, cadê fulano que eu ajudei? Cadê aquela pessoa? Cadê aquele outro? Todo mundo some. Por quê? Porque ninguém quer entrar em guerra. Poucas pessoas querem pagar o preço por outras pessoas. Poucas pessoas estão dispostas a ajudar pessoas. Mas graças a Deus que Davi entendeu. Davi não partiu para vingança, como você também não vai partir. Davi nem sequer questionou. Davi ficou sabendo ali que o Senhor falou, ó, que eles não iam ajudar ele contra Saul. O que Davi fez? Reuniu os soldados e saíram caladinhos, sem briga, sem tirar pergunta, nem satisfação. E é como você vai sair dessa. Você vai vencer sua guerra, vai vencer sua luta, vai vencer sua prova. Aleluia! Sem jogar na cara o bem que você fez, a mão que você estendeu, sabe, a briga que você comprou. Você não vai falar nada, porque são moradores de Keila. Eu já disse para você, não fazem nada por nós, mas fazem em nós. Nos ajuda a ser melhor, a esperar mais em Deus, a confiar mais em Deus e a depender mais do Senhor. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Um abraço.